Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Esse que é o primeiro podcast 100% voltado para o mercado imobiliário do norte no país. Eu já começo esse episódio te pedindo, como sempre, eu não posso deixar de lado, deixa o like, ajuda o canal a crescer. Se você já está inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço a tua ajuda, se inscreve, ajuda a gente a chegar em outros clientes, em outra audiência e fazer com que esse podcast seja cada vez mais visto, até porque a gente traz aqui personalidades, não só de Manaus, como de outras cidades do mercado imobiliário, e isso com certeza vai te ajudar. E hoje eu vou dividir a mesa aqui com o meu parceiro, Roosevelt Brasil. É esse o sobrenome, tá certo? É isso aí, Roosevelt Brasil. Roosevelt Brasil, não tem, eu sou o Fabiano Bahia e o cara é o país todo. É isso aí. Bem-vindo, Roosevelt. Satisfação de ter aqui. A gente combinou algumas vezes, desmarcou, mas finalmente deu certo, né? Uma honra te ter a mesa, meu querido. Obrigado, meu amigo. É uma honra também. Obrigado pela receptividade. E tô aqui pra gente bater um papo. É isso aí. Quanto tempo? Já começar com a pergunta de praxe. Quanto tempo de mercado imobiliário, Roosevelt? Chegando nos 18 anos. 18 tô com 17 anos. Quase 2 décadas aí de mercado imobiliário. Exatamente. É, já tem chão aí, né, meu amigo? Tem uma longa história já. A tua jornada é como a grande maioria dos teus colegas. Aqui em Manaus, você começou como corretor? Comecei aqui em Manaus. Em Manaus. Você é manauara? Manauara. Beleza. E aí tu é da mesma época da Global, dessa turma Comecei que começou? na Global. Pronto. Eu já Comecei nessa com muita faculdade. gente aqui. A maioria do pessoal que tem de 15 para baixo assim, é da Global. Sim. E aí, a tua experiência? Pouquíssimas pessoas que da tua época que eu conversei, que me vem à memória, tinham a vontade de ser corretor de imóveis. Via alguma oportunidade ali, é o que temos e vamos aqui. E aí depois se profissionalizaram e viraram grandes cases, né? Como é que foi pra ti essa experiência? Tu já queria ser corretor ou não? Também tava nessa pegada de, cara, é o que temos hoje. Como é que foi nessa época aí? É impressionante a gente realmente lembrar desse marco zero aí. Aham. Realmente a minha história é bem parecida com a de todos que tiveram sucesso. Eu entrei para tentar, então vim tentar ser corretor de imóveis. Não tinha vendido um pirulito na minha vida, eu trabalhei sempre Não com tinha nem trabalhado com área comercial. máquinas pesadas em cima de trator, de caçamba. Essa era a área que eu cresci trabalhando. Aham. Meu pai era dono de uma empresa de material de construção e transporte e terraplenagem, Certo. estado e prefeitura, então eu me criei em cima de caminhão de máquina pesada. Entendi. Meu pai faleceu em 2007 e naquele momento eu decidi que não queria mais trabalhar naquele nicho, eu iria para uma outra área. E é impressionante, vou compartilhar algo aqui muito pessoal. Que honra, por Eu favor. sou casado com a Ellen Aham. Melo, conhecida no mercado, hoje também corretora de imóveis. Legal. E ela é irmã do Elias, que era um dos sócios da Global na época. E eu presenciei um corretor de imóveis, que é o Elias, sair de casa num Palio Weekend e voltar numa BMW 0 km. Tu Naquele literalmente dia viu chamou minha atenção a profissão. Naquele dia em diante eu falei, uma cara, como é. mudança drástica, né? Eu sempre gostei muito de carros, né? De Aham, automóveis, né? E então hoje a gente chama de carro Premier, né? Pra Então hoje, luxo, né? hoje a gente. Então sempre gostei muito de grandes automóveis, enfim. E daquilo chamou atenção naquele dia. E de verdade, no outro dia cedo, acho que ele pegou, a primeira pessoa que falou com ele foi eu. E perguntei dele o que precisava fazer para tentar ser um corretor de imóveis. Ele abriu a porta para mim da empresa, me direcionou para o Cresce e eu segui desde ali a caminhada. Cheguei igual todo mundo, sem dinheiro, sem a mesma Na dificuldade, mesma batalha. mas eu enxerguei a oportunidade. Então, como eu tinha um conhecimento, que eu trabalhava com prefeitura e estado, eu te conhecia muita gente, tinha muito network. secretário, já tinha um Legal. network. E eu enxerguei que eu conseguia explorar, né, o meu network e eu ia conseguir Ter resultado. ter resultado. Demorou E, quanto tempo pra fazer a primeira venda? Lembra disso? cara, eu cheguei com o pé no acelerador, como diz o pessoal Aham. gosta de carro, com o pé na lata. Ele me direcionou na época, a equipe era focada por produto. Então, Certo. na época, a minha equipe era do Márcio Araújo, né, que era gerente na época, e eu fui como corretor da equipe do seu Márcio, que trabalhava no Mundi, equipe focada no Mundi. Então, era o Produtão, né? lançamento do Aham. Mundi, né? Então, tinha duas competições no mercado naquele momento, que tinha essa região do Mundi e tinha o lançamento do Gran Vista. Da Ponta Negra, né? Aqui era o Márcio Araújo, lá na Ponta Negra era o Anderson, que era o Certo. gerente de equipe, Anderson Mota. Então tinha essa competição de quem vendia mais na época, e isso mexeu com o meu DNA. Então eu sempre fui um cara muito competitivo. Gosta. A empresa, ela era muito motivadora nesse sentido, né? Legal.
E, então, eu já cheguei com 2 meses, eu já estava entre os que mais venderam e eu gostei daquilo. Eu entrei também, isso é muito importante eu frisar, porque eu acredito que depois dessa conversa vai ter várias pessoas que estão pensando para onde vão no mercado, para que mercado vão se direcionar. E através dessa oportunidade aqui, vou deixar uma mensagem, estou deixando uma mensagem que vai encorajar muita gente. Nessa época, a gente, sem condições, de ter tempo para estudar o produto, eu precisava vender de imediato, Sim, precisava de sim. dinheiro. Era na Eu marra, fiz uma né? parceria com uma corretora que eu cheguei que tinha muito potencial na mesa de venda, muita técnica. E eu peguei o treinamento de maquete, tinha o decorado, tinha, eh, enfim, ferramentas de virtuais. Na época, sentava tipo uma nave, uma espécie de um cinema, e chovia, dava raio. E assim, era muito bacana, ajudava muito na venda, Vendia mas o na produto. mesa eu precisava ter, né, conhecimento. É. E eu peguei e fiz a parceria. Acho que eu fui muito estratégico nesse sentido. Eu não fiquei de olho para fazer a venda sozinho. Eu falei, Sim. eu vou trazer o cliente, vou entrar de mão dada com ele, não vou nem esperar na roleta. Eu vou entrar de mão dada, vou apresentar e na mesa eu vou. E assim a gente fez várias vendas juntos e até que chegou uma hora, eu tinha feito tantas vendas com ela que eu tinha até vergonha de quebrar aquela aliança ali. Tu já até poderia andar sozinho, mas ficava, pô. Pô, será que eu falo? Será que eu não Ficou falo? constrangido. E ela, quando eu fui falar, ela sempre foi uma pessoa muito educada e disse, não, fique Fique em tranquilo. paz. Fizemos uma boa parceria. Foi. Mas agora cada um anda só. É isso Legal. aí. E ela era corretora apenas ou tinha um cargo de Não, supervisão? corretora Era apenas. só que tu identificou que tu era bom numa parte e ela era melhor que você em outra. Vamos juntar aqui a fome com a vontade de comer e vamos ganhar junto. E ali eu já comecei a ganhar dinheiro de imediato. Legal, legal. Segui, cada um, né, foi ali praticamente pro seu Sim. lado, no sentido profissional falando, ela fazendo as vendas dela, eu a minha. E eu com esse foco de ser o corretor campeão da equipe. Uhum. E depois eu comecei a ser o corretor campeão da empresa e gostei. E aí eu fui ganhando dinheiro focando em ser o primeiro do mês. Então isso realmente me fez ganhar dinheiro com esse foco de ser o corretor número Destaque, 1 da número um. empresa. E aí esse lado competitivo teu te ajudou também nesse foco, né? Me ajudou. Que aí eu não sei, hoje, há 18 anos depois, como é que tá o teu posicionamento no mercado? Hoje tu tem imobiliária, trabalha por conta própria, tem um escritório imobiliário, como é que tá o Roosevelt Brasil hoje no mercado imobiliário? Fabiano, eu me considero um corretor raiz, porque quando eu cheguei na faculdade, Uhum. que na época era Global Imóveis, a empresa foi faculdade para muitos corretores que estão aí Certo, hoje. sim, sim. Quando eu cheguei nessa empresa, eu fui ser o corretor estagiário. Cheguei como estagiário, lutei, trabalhei muito para mim concluir o curso do Cresce, me tornei um corretor, lutei pela vaga de corretor campeão do ano o tempo todo. Eu lutei para me entrar, conseguir uma vaga para me ser um coordenador de produto na época, consegui. Depois eu lutei para me montar uma equipe, e era muito difícil você ser gerente nessa empresa, nessa faculdade. Você conquistar um cargo de gerente era Chegar no cargo. num E cargo era um desse. plano de carreira? Tinha essa competição interna também para esse cargo, Tinha, né? exatamente. Ok. E como a empresa vendia muito, o salário de um gerente na época era, sei lá, tu ganhava naquela época dólar, acho que 1,75, Uhum. R$ 2. Um gerente tinha de tirar uma média de 25 mil por mês. Que era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Muito mais dinheiro que era Sim, hoje. sim. E então eu foquei ser gerente, consegui, montei uma equipe, consegui. Eu consegui virar gerente no ano, não vou lembrar agora qual foi o ano que eu virei, Uhum. tornei o gerente, mas quando eu me tornei foi em março. Então, tinha gerente que já tinha 3 meses de faturamento de VGV dentro de casa, Como gerente. como gerente. Eu entrei em março e terminei aquele ano com o segundo lugar do ano gerente. Ainda E a chegou, pegou empresa, pódio ainda. a empresa com grandes nomes que tinha, então virei o gerente. Depois da gerência veio a superintendência. Nesse momento que eu lutar por uma superintendência, foi o momento que o Elias saiu da Global e foi para Melhor Imóvel, né? Uhum. E eu sempre a gente trabalhou junto e eu naquela época eu O acompanhou. decidi acompanhar ele. E então assim, eu me considero um corretor que eu passei por várias fases. Sim, sim. Respondendo a sua pergunta, eh, depois eu abri, né, eu tenho um CNPJ. Certo. Hoje eu tenho estou no formato escritório, Ok. né? Estou com um escritório aqui no Fórum Business. Somos eu, minha esposa, a Ellen, com mais Uhum. 6 colegas corretores. Então, nós somos sócios, compartilhamos custo fixo. E eu hoje, o que eu gosto é de estar na mesa tomando café com meus clientes. Então,
Hoje eu trabalho meu network, a venda é consequência, Sim, sim. é uma realização de uma ponte, o business rolando aquela conversa. E hoje eu tenho também como foco, vendi Minha Casa Minha Vida muito, eu acho que eu somei muito. Roosevelt Brasil, eu sou da época dos feirões da Caixa, eu como gerente, eu botava a mochila na costa e o dinheiro de sinal, que é o ato naquele momento, os meus feirões, o cliente tinha que levar em espécie. Na época direcional que Não tinha Pix, não era a tinha maior nada. força de venda, Aham, era sim. dinheiro. Então, eu passava 3 dias, carregando mochila o dia inteiro, ia para casa à noite, dormia, Con- guardava o dinheiro, Contar voltava com a dinheiro. mochila vazia, passava o dia com a mochila costa atendendo o cliente. Sentava numa mesa, ia para outra, sentava, levantava, ia para outra, era o dia inteiro atendendo, Mas tu já não graças andava a de Deus. ônibus, era de carro. Não, eu já estava num carro bom Legal. nessa época. Que eu já disse, pô, andar com dinheiro assim era. Hoje em dia é impensável, né? É impensável. Mas na época era tranquilo. Então, assim, eu faziei muitas coisas da minha vida. Eu vendi Sim, médio, vendi Minha Casa Minha Vida. E hoje eu tô focado no médio e alto padrão, né? Médio a gente realiza também, sim, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso. Realizo sim médio e realizo o alto padrão e também realizo o altíssimo padrão, que é também os terrenos que a gente, grandes áreas que a gente negocia com algumas incorporadoras parceiras, como também investidores, né? Atacarejo, outros investidores, né, que trabalham desenvolvendo áreas e transformando para em, locação de em galpões, negócios, né? Transformando em negócios. negócio. E aí, hoje, no caso, eu entendo que essa área de negociação de áreas maiores, com tickets mais elevados, né? Ela é um nicho bem específico, né, o Roosevelt? Me Sim, corrija se eu estiver errado, assim, porque não é qualquer cliente que tem condições de fazer um pagamento de 20, de 30, enfim, de quantos milhões, é sempre na casa dos milhões, né? sim. Eu acredito que em Manaus seja o maior ticket as grandes áreas. A gente ainda não tem um residencial, alguma coisa que a gente nivele com esse padrão, né? Nada, sei lá. Eu acho que a gente ainda não tem imóvel em Manaus sendo negociado a 10 milhões, 15 milhões regularmente. Aparece esporadicamente um ou outro em condomínios específicos, mas não é o padrão de residencial. Como é que é para ti, ou o colega que vai nos ver? Eu tenho uma grande área, seja aqui em Manaus, seja na área metropolitana, e eu quero fazer parceria. Isso para ti, como é que funciona? A comissão em cima desse valor, eu nem sei. Ela considera ela de 10% ou é a de praxe do nosso de 6 a 8? Como é que funciona esse aspecto? Boa, Fabiano. Bom, eu trabalho mais com área urbana, Certo. né? Área rural eu já direciono para alguém Tem outro especialista que que conhece, que já trabalha é comigo. um outro nicho, É né? um outro nicho, Certo, né? Então a certo. gente não consegue, eu particularmente, com esse período que eu fiquei ali em São Paulo, eu aprendi a trabalhar por região. Certo, Né, perfeito. eu não consigo abraçar Manaus. Então, se eu preciso da Ponta Negra, eu tenho um colega que Que tem. trabalha bem em Ponta Negra, eu já faço a Legal, parceria e vou atender o cliente interessado em Ponta Negra. Se ele precisar na minha região, eu estou à disposição dele sempre. legal. E onde é a tua região hoje atuante nessas Eu áreas? trabalho na região do Adrianópolis Legal. hoje. Hoje o Então, meu se, foco. se algum corretor que for nos assistir, ou até mesmo um cliente, quiser uma grande área para uma incorporação ou para qualquer outro negócio, a gente pode te chamar que você vai ter, muito possivelmente, alguma coisa para ofertar. É isso? Perfeito. Legal, legal. É, aqui fazendo uma correção que você interpretou da forma realmente que eu falei. Os imóveis eu sou focado na região do Adrianópolis. Os Certo. terrenos a grandes áreas, Ah, tá, perdão. aí eu já atendo, consigo atender a área A urbana da área, cidade. como um todo, Manaus encaixa nisso, né? Isso. No meu nicho, no que eu trabalho, as áreas a partir de 12 mil metros para cima, todas as áreas nos interessam. Claro que as exigências, geralmente, tem que respeitar algumas características, né, da lei urbanística, ambiental, Sim, sim. Tem algumas regras a se seguir, né? regras do jogo, né? Certo. Então, corredor viário, enfim. A gente precisa sempre trabalhar eu gosto de trabalhar com área primária e secundária. Então, aquela avenida principal, máximo a rua de trás. Certo. Esse é o cenário ideal. E também a gente foca, por exemplo, a M010, a Estrada do Paraquequara, para a gente desenvolver galpões também, para os investidores constrói o Paraquequara já é galpão o para alugar. Distrito 2 hoje, né? Isso, Distrito Sim, 2, sim. exatamente. Então a gente faz esse trabalho, também eu não faço sozinho. Né? Então, quando eu falo de galpões, eu estou falando de um colega corretor que trabalha junto Uhum. conosco, que faz isso muito bem. Quando eu falo da M010, eu tenho um colega que, né, fica captando áreas ali na M010 o tempo todo. O Roosevelt, né, fica aqui dentro da cidade tentando captar Essas áreas o tempo áreas. todo. Então, assim, e isso está aberto, Fabiano. Se você fizer uma boa colocação, eu vou aproveitar a oportunidade para abrir para os colegas corretores. Essa porta foi aberta para mim, eu abracei.
Legal. né? Mais uma vez o Elias abriu essa porta aí, Oh, coisa boa. né? Então ele abriu, foi quem me colocou para trabalhar, meio que tá chegando um investidor aí, na Tá época vindo acho uma que foi da incorporadora e MRV, tá chegando tal. o avião aí, tu vai pegar no aeroporto, tá aqui a rota, tá aqui passando essas áreas, enfim. Vai precisar disso E eu fui aqui. trabalhando e deu certo até aqui, graças a Deus. E a gente, isso tá aberto, cara. Tá Legal. aberto pro colega corretor que geralmente atende um cliente de médio e alto padrão, ele tem um terreno de 1.000 metros, de 2.000 metros, e dá para fazer alguma coisa com essa área. Uhum. Mas tem muita gente em Manaus que tem 20.000 metros, tem 18.000 metros, Sim, tem 50 grandes mil metros, áreas, tem né? grandes Sim. áreas. E esse cliente, ele tá com todos nós, corretores, né? Manaus é muito pequeno. O cliente que algum corretor acha que é dele, ele é Ele é cliente do mercado, né? do mercado, né? Sim. Quem leva da melhor forma, quem faz a melhor abordagem. E até oferece alguma oportunidade que para ele talvez não esteja clara, né? Exatamente. E, então, assim, eu abro aqui essa oportunidade. Você, corretor que tem interesse, com certeza vamos deixar aí nosso contato, e-mail, telefone. A porta está aberta. Traga a área. Você falou sobre comissão. A comissão, ela é a Padrão. prática do mercado padrão. 50 para quem trouxe a área e 50 para a gente estar trabalhando. Entendi. Entendeu? Então, a porta está aberta. Legal. Porque você, como você bem direcionou, você que conhece do mercado, você é um corretor inteligente, uma pessoa que conhece do mercado, você sabe que tem algumas técnicas que fazem as coisas acontecerem de forma muito clara, muito Sim, transparente. sim, sim. Por exemplo, tem cliente comprador, Fabiano, que ele não conhece, ele não sabe comprar. Porque hoje, para você comprar uma área, hoje, para você desenvolver, exemplo, um prédio vai ser um restaurante. Certo. Você tem que entender estudo de solo, você tem que fazer alguns estudos, para poder você entender se vai dar para fazer aquele teu projeto. Uhum. Porque eu já cheguei, tentar vender uma área, quando a gente foi fazer o estudo, Não servia. não servia a área. E Entendi. uma área plana, uma área no residencial, uma área A gente, perfeita. leigamente falando, atende tranquilamente. Mas quando Atende, tu vai mais a fundo nas obrigações de lei, de permissões, ela não vai se encaixar, não né? vai se encaixar. Então aquela Legal. área vai servir para uma outra coisa menos para o negócio dele. Entendi. Tá? Beleza. Não, e eu quis aprofundar essa questão de várias formas. Primeiro, a parceria, que é uma prática tua desde quando tu iniciou no mercado imobiliário, né? Sim, parceria. Eu ainda considero a parceria uma dor do nosso mercado. Ela ainda não é tão bem executada como a gente pode fazer e com mais transparência e com mais velocidade. Ainda tem corretores reticentes, com a ideia de ficar com a comissão para ele, não fazer parceria. A gente sabe que existe isso no mercado, infelizmente, né? Então a gente ainda tem corretor que veio o teu anúncio, em vez de falar contigo para fazer parceria, vai tentar atrás daquele imóvel, ou seja lá, um apartamento, uma casa, uma área, para fazer direto com o proprietário em vez de fazer parceria com o colega. Então, e aí eu acho que é uma dor que eu vivencio ela diariamente, porque como a gente tem o canal aqui, muitos corretores procuram para falar, para conversar e para reclamar, para falar mal de alguma situação, às vezes já até com provas, com prints, é até engraçado, né? E eu Verdade. escuto, a gente vai identificando quem são essas pessoas que têm essa prática, né? A gente já acaba ouvindo e vendo algumas situações. E é importante ter parceiros que fazem um serviço sério, que tem cliente, que tem mercado e que a gente pode, pô, sei lá, qual é uma área dessa de 12 mil que tu citou aí, menor, hoje está quanto no mercado, dependendo de, vai lá, um metro quadrado mais barato, tu vai pegar aí quantos milhões? R$ 350 é o metro mais Pronto. barato. Não tem metro quadrado mais Então, barato você é o menor dentro da metro cidade. quadrado, né? Eu tô te falando assim, R$ 350 porque quem vai pagar, né? Tá pagando Uhum, 350, sim. mas tem área de 2.000 metros, né? R$ 2.000 o metro quadrado. Sim, depende da área, isso vai É, aumentando, né? então, Ou seja, a pessoa que tem um potencial cliente ou que tem essa área para vender e não sabe como fazer, eu particularmente acho muito mais interessante. Eu não tenho essa clientela na minha carteira. Eu sim. acho muito mais interessante. Eu tô com um cliente precisando disso. Roosevelt, tem aí, bora fazer essa parceria? E aí os colegas se sentirem seguros, né? Eu acho que a palavra que mais representa a nossa profissão, e você tem muito mais expertise para isso do que eu, mas não pode discordar de mim à vontade, para mim é confiança. Seja Exatamente. entre nós, profissionais, seja entre nós e os nossos clientes, né? Eu acho que a confiança ela é necessária. Então, ninguém fica 18 anos, eu sempre falo isso muito claro, ninguém está 18 anos no mercado à toa de passeio. Criou-se uma carteira, como tu falou agora há pouco. Hoje o meu negócio é eu tomando um café com um cliente, com o meu radar ali ligadinho. Eu falando, isso aqui pode ser uma oportunidade para o senhor. Isso aqui tem isso aqui. Você acaba gerando, porque esses clientes já confiam no Roosevelt.
O Exatamente. Roosevelt, em algum momento lá atrás, já gerou alguns bons negócios para eles. Ele sabe, esse cara conhece, esse cara eu confio, né? Então é muito mais fácil eu fazer parceria contigo para tu vender isso do que eu querer passar por trás do Roosevelt e lá, atingir teu cliente, que vai te falar, enfim. E tudo que você falou aí é muito bem-vindo para a gente reciclar, que a gente está batendo esse papo aqui. E a gente recicla porque, infelizmente, essas questões que você bem colocou, do corretor achar que vai dar a volta, chegar no cliente, cara, tem ferramenta hoje que no celular, questão de 30 segundos, tu tá com o telefone da torre toda. Aham. Né? Só que, tipo assim, é o Roosevelt que entrou em contato, que ele vai falar pro Fabiano que eu entrei em contato, quer dizer, eu vou perder essa oportunidade aqui, eu Sim. vou ser o Roosevelt de um negócio só. Não, eu preciso ser com o Fabiano A gente eternamente, ser parceiros. vários negócios o Claro, tempo claro, todo. claro. Então, assim, não, eu particularmente, eu acho que hoje a gente, o corretor de imóveis, ele tem que estudar, ele tem que reciclar, ele tem que entender que tem hora que ele está com a cabeça ruim, não é o melhor momento de tomar um café com o cliente. Então, Emocionalmente não tá não tá legal. legal. Então, Uhum. assim, a gente tem que estar bem, a gente tem que levar uma energia boa pro cliente, a gente tem que, como você falou, tomar aquele café, tomar aquela água. Muitas das vezes é o cliente que Que vai vem. desabafar, né? Hoje eu fui visitar um cliente que é até da Ellen, por coincidência, fui Uhum. visitar um imóvel, parei o carro perto do negócio dele, entrei, pensei que tava lá. Cara, o cara pegou e falou: "Ó, manda me procurar que eu tô querendo fazer um investimento." Então, quer dizer, se eu não paro o carro, se eu não vou lá, Sim, foi só cumprimentar a pessoa, né? cumprimentar. Então, assim, é como você falou, essa linha de confiança, Ela é ela necessária. consequentemente ela vai vir, Vai te gerar vai negócios, te né? gerar negócio. Não, e é muito legal como esse exemplo que tu deu. Você saiu, parou perto, lembrou do cliente, foi lá cumprimentar. Cumprimentar. Teoricamente, lógico, a intenção para mim, isso é o mais puro suco de network. Porque às vezes as pessoas acham que network é dizer que conhece. Né? Eu conheço fulano, eu sou amigo do Beltrano, eu vejo muito colega, não, é meu É, amigo, né? E o amigo não é amigo, a gente conta nos dedos, na minha opinião, né? Mas verdade. enfim, é meu cliente, né? É meu cliente que confia em mim. Isso é network, é tu realmente cumprimentar, ir lá visitar o cliente, né? Não necessariamente para tu vender, para tu saber marcar território. Tô Exatamente. aqui, Roosevelt, se precisar de mim, eu tô aqui. E aí o cliente mesmo te externaliza, ó, tô precisando disso, quero investir nisso. E aí surge essa oportunidade para você, né? Exatamente. Eh, eu acredito que o nosso mercado, Fabiano, trabalhando em alto padrão, ele é network. Sim, também O concordo. network, como você bem falou, network ele não é eu conhecer a pessoa, né. Tem pessoas que eu conheço, mas que eu não realizei ainda nenhum negócio com ele. Uhum. Mas eu estou trabalhando, eu estou plantando, Marcando território ali, né? eu estou Sim, sim, trabalhando. Hoje ele tem 2 corretores, 3 corretores que sim, fazem muito bem, o mercado tem excelentes corretores aí. concordo. E então, a gente está tentando, sem bater ninguém, a gente está tentando, uma hora vai cair algum negócio ali. Também se não Sim, cair, não tá tem tudo nenhum bem. problema. O mercado é amplo, a gente tem mercado para todo mundo, né, Roosevelt? Você falou uma coisa e eu acho que tudo que a gente conversou um pouquinho aqui até aqui esse finalzinho, você falou uma coisa muito importante. E eu também acabei fazendo uma colocação que se todo mundo entender e praticar, fica menos feio, Com certeza. né? Porque a gente não tem porquê o Fabiano vai saber. Né, se eu tentar ir pelas costas do Fabiano, vai saber, vai ficar chato, Sim, né, e quer dizer, quantos negócios eu perdi, futuro viria com oportunidade. Então, é melhor às vezes a gente abrir mão de um negócio, deixar com que as coisas procure lá flua. o Fabiano, eu conheço ele, que, Sim. meu amigo, as coisas vêm de Não, forma eu conversei com uma corretora minha, não sei se foi ontem ou se foi hoje, mas ela teve uma situação de ela vinha uma corretora do mercado para fazer parceria, e ela apresentou o negócio ali e pronto, sumiu. Tomou o Doril ali, né? Como diria, a gente tá fazendo propaganda, nem sei se existe ainda o Doril, mas enfim, é da nossa época. da nossa época. E ela tá concretizando o negócio, e aí ela falou, poxa, a corretora passou, e cara, é tentador você tirar esse profissional do negócio, porque o que que ele fez? Nada. Mas aí o meu posicionamento pra ela foi disse, cara, faz o que é certo. Fala com ela, faz a parte dela, passa a comissão dela e deixa que essa tua atitude vai te trazer muito mais negócios positivos, tu vai dormir em paz, tu não vai ter ninguém tendo motivo pra falar mal de você, de dizer, ah, me deu uma pernada, falou mal, mesmo que tu teoricamente tenha uma certa razão de pensar em dizer, pô, não fez nada, ela sumiu, trouxe um negócio aqui, agora
não liga, não atende, o cliente já nem fala mais com ela, já fala só comigo. Com certeza você já deve ter passado por isso em alguma parceria. Eu já Com passei por certeza. isso. E talvez algum colega meu já tenha passado por isso comigo mesmo, sem eu me lembrar, sem eu não por maldade, ou por um monte de coisa para fazer. Eu larguei na mão do Roosevelt e agora o Roosevelt, "Ei, Fabiano, me dá teu Pix." Né? Aí, Sim, ou seja, essa atitude faz com que a gente gere essa confiança. E o teu nome no mercado fica bem falado. Porque, como falar, é um mercado exatamente. pequenininho, embora a gente tenha 7.000 pessoas credenciadas, né? É, Eu falo que é um mercado que todos se conhecem. E como você pontuou, Manaus é pequena também entre os clientes. E é tão feio quando tu vê um cliente te mandando um print de um colega te dizendo assim, não, eu tenho um cliente para vender, mas vou esperar acabar a exclusividade para eu fazer negócio aí contigo. Eu acho assim, para mim isso é surreal, entendeu? Eu achava que isso não era mais possível. Mas é por que que eu acho possível? Porque, graças a Deus, eu conheço um monte de corretor bom e que não faz isso. Mas a gente sim, já sabe que lá fora ainda tem muito corretor que tem essa atitude. Que eu, particularmente, acho desonrosa e feia para a categoria, né? exatamente. Eu enxergo o mercado, vejo muitos corretores entrando, né, no nicho do alto padrão, e tem muitos corretores com a mente muito veloz, né, com essa Uhum. habilidade, né, da internet, do vídeo. Sim, Então, sim. realmente tem excelentes corretores novos de idade e novos no mercado. Sim. Eh, mas assim, de verdade, isso Não te assusta. não vende. Fabiano, os estudos dizem, você é um conhecedor da internet, que quem não é visto não é lembrado, Correto. né? Que o vídeo do Roosevelt mostrando a casa, ele faz o Roosevelt ser lembrado, mas Uhum. o vídeo não vende. Sim, O que vai concordo. vender é eu conseguir ter a habilidade de fazer o cliente proprietário do imóvel. Está colocando o imóvel dele à disposição de venda. E o cliente comprador, estou falando, quem trabalha com alto padrão, você lidar com dois milionários. Sim, Então, dois os egos dois egos completamente. inflados ou não. E ali é uma briga de foice muito Sim, sim, grande. Então, essa habilidade que nós temos que ter, né? sim. Então, eu acho que a gente, quando decide ir para o padrão, Tem eu que acho estar que o preparado para isso. mercado vai Exigir um fazer. pouco mais, né? E ele vai ensinar o Sim, corretor que está chegando, concordo. uma hora ele realmente ele vai ter essa habilidade de fazer. Pô, está dizendo que o corretor que começou, que está bem nos vídeos, está dizendo que ele não está vendendo? Não, não é isso que eu Tá estou querendo afirmando, né? falar. Eu estou Sim. falando que as coisas acontecem sim, mas eu sei que tem alguns nomes que de fato realizam negócios de alto padrão quase que diariamente. eh, então, pelo menos está plantando muito diariamente e são bons corretores nesse Sim. sentido. Então, você, quando é um alto padrão, você tem que saber lidar com esses dois lados, porque a briga é no sentido dinheiro, né? Então, eles sabem negociar, dão valor ao Sim, dinheiro deles, sim, né? sim. É, a gente até brinca que quando a gente senta na mesa com esse tipo de cliente, a gente, não sei se tu já tem essa visão, eu particularmente presto muita atenção, eu percebo, eu entendo por que que eles têm dinheiro. Exatamente. Porque eles valorizam cada centavo na negociação. Às vezes eu falo pra minha esposa, por isso que eu não tenho dinheiro. É, eu penso isso também. Porque o cara, teve tava no cartório e o escrivão falou, Fabiano, ele falou, pô, o escrivão, vive fazendo escritura ali de Sim, gente milionária exatamente. diariamente. Esse cara realmente atende. Ele falou, Fabiano, o pessoal é o que mais chora. Eu digo, cara, é por isso que eles têm dinheiro. Porque a Exatamente. gente tá começando a criar patrimônio, tá começando a ter uma vida diferenciada, a gente é meio que, não, vamos, vai, gasta, nem... E ele não, é ali, na ponta do lápis, é direitinho. Então, quando entra numa negociação dessa, ela é mais dura, é É mais dura. pesada, ela é mais demorada, é mais densa, né? E é o vai, é o volta, é um puxa, enfim, a gente vive de tudo nesse negócio, né? É engraçado como a gente precisa manter a calma, a serenidade, a frieza para que isso seja concluído, né? É mais ou menos assim. O imóvel está anunciado, né? Foi Sim, ofertado, sim. exemplo, a 6 milhões de reais. E aí ele fala assim, rapaz, leva lá uma proposta. Diz pra ele que eu pago Indecente. 5 milhões, Aham. né? Aí você juntar 1 milhão de reais É, desconto de 1 milhão é é complicado, né? suado, esse Aham. desconto de 1 milhão. Ele leva, aí, não, tudo bem, eu vou levar, mas o não nós já temos. Aí você Sim, começa a a preparar ele para te vir costurar com já, uma conta sim. proposta. E aí você leva lá a proposta. Claro que tu vai levar, quem vai ouvir, quem vai receber a proposta, Sim, sim. vai ficar chateado.
Muito não vai provavelmente gostar da... nem curte. Nem me traz, né? Não quero mais nem saber. Aí a gente tem a forma de levar algumas... Uhum. O que o mercado está falando daquela região para a gente tentar vir com uma contraproposta para quem mandou essa proposta de 5 milhões. Sim. Quando você pega o não lá da proposta de 5 milhões, que você volta para trazer o não, a gente já tem que estar desenhando, trabalhando, pô, como é que tu vai levar o não. Resumindo, onde eu quero chegar com isso? É que quando eu consigo, não os 5, mas eu consigo 5 e 100, aí ele fala assim para mim, agora faz o seguinte, eu vou pagar isso em 12 vezes. Não é mais à vista. Não é mais à vista. É uma vista parcelada. É que a uma gente vista brinca. parcelada, você vezes. É, E, enfim, você sabe muito bem cara, como funciona, é algo trabalhoso, Sim. tem que ter tempo, tem Não, que e ter é paciência. legal, tu já deve ter visto isso que eu já ouvi, o cliente falando, cara, vocês tem muita paciência com a gente, né? Porque teve uma negociação que a gente tava no cartório, né? E aí o vendedor não queria pagar sem, não queria assinar a escritura sem o dinheiro tá na conta. E o comprador não queria passar o dinheiro para conta sem o vendedor assinar a escritura. Solução, tudo bem, você vai com o seu corretor pro banco e eu vou ficar com a cliente aqui no cartório. Eu passo, faz o Pix, manda os comprovantes, ela vai ficar amarrada aqui nessa cadeira, ela só vai sair daqui quando o seu último comprovante quer ser parcelado nas contas, enfim. Sim. Quando o último comprovante pingar, ela assina, o seu escrivão dá ok pra você fazer a última parcela e fechado assim? Fechado assim. Então, Impressionante. aí tipo, 2 clientes já acostumados a negociar alto padrão e tudo mais, e mesmo assim a gente passa por essas situações que teoricamente, e a gente na maior naturalidade ali, a gente fica ali 1 hora no banco conversando com o cliente, outro corretor 1 hora lá no cartório conversando com o cliente, falando de tudo pro tempo passar, e é o network. Aí a gente já conhece a família, já fala do irmão, e aí a tia, e aí vai pra poder o tempo passar, mas não caiu, não, vamos esperar aqui, que foi um Pix, é um valor alto, a gente tem sempre entra na hora. Não, mas esse aqui entrou, não, calma, ele já mandou o comprovante, até o negócio ser sanado, 1h30 ali, só nesse fechamento, só no negócio já do pagamento. E aí, às vezes, o corretor na ânsia perde, porque ele tá ali, não tá presente, vai ficar chateado e não sabe achar uma solução viável para ambos, e os dois ficam com raiva e vão embora, e o negócio não concretiza, né? Eu entendo que o que tu tá me falando acontece diariamente com os corretores que trabalham com esse ticket. Né? Exatamente. E é muito louco como a gente realmente vê muita gente nova entrando, e tá tudo bem, eu não tenho contra, e embora eu ainda seja mais cético do que você. Eu acho que, a não ser que tu já tenha um network muito forte, eu acho que tem que ser o que tu falou, raiz, fasear, aprender, vir num feijão com arroz, botar uma carne já de primeira, até tá com uma carteira legal, aí sim eu acho que tu vai estar preparado pro alto padrão. Entrar no alto padrão de cara, são pouquíssimos que eu entendo que vão conseguir ter continuidade nesse mercado. Eu acho que é mais fácil ele desistir por falta de resultado, que a gente também sabe que não é uma coisa acelerada, assim, constantemente, para um corretor fazer, né? Mas eu acho que ele, se ele vier com a tua expertise de anos, saindo de todas as situações, falando com todo o público, eu acho que quando ele chega lá, ele tá muito mais preparado. É a minha visão, assim, não tô dizendo que é a verdade incondicional, mas eu acho que é o jeito mais certo de se trabalhar ainda, né? Quando eu olho pelo retrovisor, né? Eu gosto de olhar para trás. Sim, Quando eu olho sim. pelo retrovisor, eu vejo que realmente eu aprendi muito com o mercado, mas eu também fui Moldando, fazendo né? bem feito aquilo que me davam para Pronto, fazer, fui pronto. galgando, até hoje. Então, quando a gente capta um imóvel, também da mesma forma, Roosevelt, eu trabalho com 10 captações, Por vez. seguro, Legal. vendi uma, reponho, Entendi. porque senão o cliente entende que eu não dou o resultado. Sim, não tá nem dando atenção pra ele, né? Então eu verdade, tu trabalho tem com 10 razão. imóveis, aí Isso, tiro... coincidentemente, eu acho que é até uma prática da Remax, né? Eles trabalham Isso, com 10 exatamente. Eu gestões por aprendi corretor. exatamente, né, Tu já eu foi da fui da Remax? Remax, Foi? foi Como franqueado ou trabalhou? franqueado, Foi? fui como Tá. franqueado. Nós fomos na época, acho que nós fomos uma reunião em São Paulo, a Remax, eu e alguns outros donos de imobiliária, na época, acho que nós voltamos com 6 ou 7. Eu lembro desse movimento, acho que foram Foi, 7, pra ser bem preciso, eu A lembro. gente Que deu vieram uma... 7. Esse período ali, a minha estratégia na época era dar uma freada no Rodrigo da Viveira, que ele estava muito acelerado na Era? época, era pé no acelerador, estrategicamente bolei uma estratégia pra gente dar uma... Pra dar uma Naquele momento, blindada dar uma ali. desacelerada, que ele tava Entendi. muito forte. Funcionou? Sim, acredito que sim, que ele tava com Funcionou? aquelas unidades do banco, com preço muito baixo, né? Os corretores
a dança das cadeiras nas imobiliárias, Sim, sim. estrategicamente a gente deu uma reorganizada e deu para todo mundo continuar seguindo, Surfar na trabalhando, onda. todo Legal, legal. mundo, tanto ele quanto a E gente. tu já trabalhou fora de Manaus? Trabalhei. Qual foi a cidade que você trabalhou? São Paulo, Em na São Paulo, na capital. capital? Capital mesmo. E aí, foi uma experiência pensada? Foi uma oportunidade que apareceu? Foi uma aventura? Como é que tu vê essa tua fase lá em São Paulo? E principalmente, né? Eu confesso que é um mercado inexplorado por mim, fora o que eu pesquiso, que eu vejo na internet, enfim, que eu leio, né, sobre o mesmo. Mas eu tenho colegas que falam assim que o nível hoje, né, 2025 está falando, o nível de concorrência e de qualidade dos corretores é bem grande. Como é que tu enxerga isso? Eu cheguei, fui para São Paulo com meu filho mais novo, teve um problema de saúde. Certo? E eu fui lá, que eu fui passar 7 dias fazer o exame com ele na época. E eu fiquei 13 meses direto. Caramba. Descobriu um câncer na costela esquerda. E aí teve que passar por 18 sessões de quimio, fez 9, operou, fez a retirada da lesão, 3 arcos da costela e concluiu mais 9 sessões de quimioterapia. Graças a Deus agora ele só faz acompanhamento. Sim, que E bom. nesse período que eu fiquei em São Paulo, eu pude visitar alguns estandes, Cirela, Vitacom, fui visitar alguns empreendimentos em algumas Uhum, áreas, certo. conhecer um pouquinho do mercado. E eu também, chegou um momento que eu comecei a enxergar a oportunidade também das mentorias, e eu fui fazendo pequenas amizades, fui para mim entrar devagar no mercado Uhum. que é muito competitivo. São Paulo ele Sim, é muito competitivo, os corretores são muito competentes, são muito muito disciplinados. agressivos, de rotina, assim. Eu acho que o negócio é mais Não, porrada do que a eles gente, brigam na né? É, roleta, entendeu? sim, Chega sim. cedo e se alguém, né, erra de alguma forma, enfim, é um A competição é profissionalismo muito maior, né? muito maior. E então ali o que que eu fiz em São Paulo? Eu comecei a entender que tinha oportunidade para os investidores que eu já trabalhava aqui em Manaus. Legal. Como eu estava lá, eu comecei a captar essas imagens, fazer as parcerias, né, com os coordenadores de vendas, me identificando, né, como eu já conhecia alguns nomes do mercado que trabalhavam lá, eu usava, né, inclusive, sempre perguntava se podia, dar o nome dele, né, como Uhum. referência ali, para usar como referência. E assim a gente foi entrando devagar aonde a gente queria entrar. E eu comecei a realizar o primeiro negócio, né, eu lá de São Paulo e cliente Gente Manaus, né. daqui. Cliente Manaus ele está muito ali, né, em São Sim, Paulo, sim, visita sim. muito questão negócio, business, e a gente fazia essa ponte de pegar o cliente no hotel e levar num stand e a gente conseguir, mostrar para ele que ali era uma oportunidade, né, alta de investimento, né, de retorno alto. Certo. E aí, assim, fiz o primeiro, fui fazendo e faço até hoje esse trabalho, Negócios né, lá. com algumas empresas. Eu sempre fui aquele cara muito focado, se eu trabalho com a construtora, eu fico por Tu não é ali. de querer ficar pegando um monte e Não, 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 tu eu não acho que entende que não, isso não funciona, né? não, para mim não. Sim. Eu acho que se funciona para muitos, mas para mim, Roosevelt, Legal. eu, se eu estou trabalhando aqui 5 clientes aqui, eu preciso terminar 2 aqui para poder encaixar mais, porque senão No cai no mesmo, esquecimento e tu cai a trabalha com qualidade as de atendimento. incorporadoras com o mesmo raciocínio que tu tem para as captações de terceiros. É Isso. por quantidade, para dar qualidade. Isso, graças a Deus a gente tem porta aberta em todos, aonde a Sim, gente sim. a gente por estratégia da empresa, a gente não vende direto, a gente tem aí os As parceiros, né, imobiliárias parceiras, e a ok. gente então assim, o que precisar a gente vende tudo. Sim, Tô aqui entendi. focado no meu Mas é negócio, um mas foco, né? É, eu acho que exatamente. todo corretor, no fundo, eu acho que é a estratégia mais inteligente, porque a gente não consegue abraçar tudo. É muito produto. A gente tá falando de Manaus, né? Imagina o corretor de São Paulo, né? É lançamento diário, né? Praticamente. É, Mas fala que em Manaus a gente já tem 8 incorporadores aí atuando. Enfim, posso estar esquecendo alguma ou um pouco mais, né? De incorporadoras, mas vamos colocar aqui que seja 10 incorporadoras. Se cada uma tiver um produto que não tem, já é coisa pra caramba pra tu estudar. Mas eu acho que a última vez que eu vi empreendimentos que a gente estava na cidade, tinha mais de 50. Né? Então, tipo, já pensou o corretor de planta querer saber dos 50 e vender os 50 é é, praticamente impossível, né? E aí, se você ainda trabalhar com terceiros, piorou ainda, que são comunicações diferentes, né? Clientes distintos, enfim. Eu acho que você realmente ter essa estratégia de foco e parcerias faz muito mais sentido para você gerar negócios e estar constantemente com dinheiro no bolso, que é o que todo mundo quer no final das contas, né? Eu falo que no final da conta todo mundo quer pagar a conta, né, Rosa? exatamente. Então, é melhor 50% de algo do que 100% do nada. Irmão, eu sempre segui
a regra do jogo, né? É. Na questão comissão, mas a parceria sempre existiu, né? Como eu Claro, pois é, trabalhei dentro de começou faculdade, comecei dentro da Global, que era faculdade, então ali sempre teve rateio de vendas, né? Então ali era a gente já via que natural, né? natural, o Uhum, compartilhar, sim, né? sim. Então a gente sempre. Eu me lembro que como corretor eu ganhava 1% na época. Na época, pois era, a comissão era bem menor do que é hoje, né? O gerente era 0,10 na época. Caramba. Né? E a gente atingia, na época, esse salário de 25 mil reais era uma Ou média. seja, A gente tinha uma mesmo meta na com época de vender 5 percentual milhões menor, mês na época. sim, E a gente, era a meta da empresa para todos, cada gerente tinha que bater os 5 5 milhões. milhões. Então a gente tinha já um salário ali fixo, Bonzinho, dava pra viver legal, né? dava. Porque os 20, 25 mil daquela época não é os 20, 25 mil de hoje, infelizmente, né? Naquela época eu vivia melhor do que hoje, eu acho. É, com certeza. A gente com 25 mil fazia graça. Agora a gente vive. É, A é gente isso vive. A aí. gente não consegue dizer, não, tô bem, não. A gente tem que dar uma segurada aqui, porque tá tudo caro, né? O dinheiro não tá valendo nada. Mas aí uma outra seara, eu sou doido pra brigar aqui por causa de PT, essas coisas. Mentira, não quero brincar aqui, senão que o YouTube derruba. Eu vou pedir aqui Por licença favor, sua à para mim, vontade. você comentou algo sobre o mercado imobiliário. Eu acho importante eu externar meu sentimento no sentido profissionalismo. Claro. É, eu vejo o mercado de Manaus, ele profissionalizou muito, Que bom. profissionalizou muito. Inclusive, as próprias grandes imobiliárias hoje, que tem aquela quantidade de mais corretores de trabalho diretamente com a incorporação. Então, hoje, as ferramentas digitais, né, você consegue ter uma empresa mais organizada Sim. em vários sentidos. Mas também os corretores de terceiros. Roosevelt, eu vejo, eu realizei vários negócios com alguns colegas corretores mais Uhum. próximos e eu observo que a mente está mais aberta, Legal. né, tá tendo uma prática eh, correta em Uhum. todos os sentidos. E então, hoje, para mim, Manaus ele está profissionalizando sim. Que bom. Os corretores estão entendendo, como você bem colocou anteriormente. Claro que a gente também errou, no sentido de achar que estava fazendo o correto e às vezes a gente, sem perceber, às vezes possa ter cometido algum erro Sim, no sim. processo de Ninguém tá locação ou isento da disso, venda, né? né? Mas que quando a gente enxerga, a gente vai se organizar, vai estudar para a gente fazer, Corrigir, né? corrigir exatamente. Então, Fabiano, hoje eu enxergo sim grandes nomes, né? Videomakers aí, os caras estão Fazendo um voando, trabalho bom pra caramba, né? né? Vejo vários profissionais fazendo trabalho assim diferenciado. Você com suas estratégias, vejo o que você tem colocado em prática, realmente a mente de vocês, você e seu time, é algo fantástico no mercado, né? As ideias, o que vocês trazem realmente é aquilo que está doendo, que o mercado está precisando. E então, assim, eu fico hoje, de verdade, no meio que eu vivo dos corretores, Uhum. eu sou satisfeito. Que bom. Minhas Tem parcerias, mais orgulho, né, da tua tenho, profissão, né, da tenho categoria, né? orgulho da minha Que profissão. bom, que bom. Meu amigo, se alguém, qualquer amigo, eu respeito todas as profissões. Correto. Eu aprendi na minha vida que eu trato o mendigo ao milionário da mesma forma. Concordo, mano. Esse foi minha Ensinamento, né? orientação, ensinamento de Uhum. vida. E então, assim, o corretor, para mim, novato, e o antigo, eu trato eles da mesma forma. Justo. Mas eu já tive lá, eu comecei, na época me deram uma oportunidade, citei lá atrás. Então, por isso que eu tô aqui hoje. Se não tivesse me dado aquela oportunidade, eu não sei onde eu estaria hoje. Sim. Estaria no outro, estaria trabalhando, Com certeza. mas a minha profissão, meu amigo, eu É corretor de sustentei minha imóveis. família, corretor de imóveis, eu tenho muito orgulho. Sustentou, Não sustenta, tenho nenhum tudo ciúme, nenhum de nenhuma outra nada, profissão. inveja de uma outra profissão, Legal, nenhuma. concordo. Nem eu, A gente cara. senta em qualquer mesa e vamos conversar, a É, gente vai de vai se boa. encontrar nas viagens, a Sim, gente vai se sim. encontrar dentro da igreja, a gente vai se encontrar, enfim, nós somos né, todos filhos de Deus, a gente está todo mundo trabalhando aqui, levar o Não, sustento para dentro de casa. e é muito louco tu pontuar isso, assim. Primeiramente, que bom que você tem essa visão de melhoria da nossa categoria. Eu confesso a você que, salvo raríssimos profissionais que ainda falta se profissionalizar, eu acho que de uma maneira macro a gente está num caminho bem legal. Eu Exatamente. percebo os corretores mais satisfeitos com a questão de estar buscando conhecimento, de estar buscando se qualificar, de estar buscando muito mais isso do que a gente via alguns anos atrás, né? De enxergar, por exemplo, tu tem 18 anos, tá produzindo,
e continua buscando melhorar. Continua buscando. Tu já falou algumas vezes aqui, sem eu precisar te perguntar. Tu olha pro retrovisor, mas eu tô aqui estudando, tá? Então, mesmo 18 anos de estrada, você não acha que sabe tudo. Tá sempre Aham. atento ali para os novos movimentos do mercado e vai se adequando a ele, mantendo a tua linha de network que já dá certo e como é que eu posso adequar agora isso para mim, né? Certeza. Eu acho isso muito inteligente, eu acho que é uma estratégia que todo profissional deveria adotar, mas eu também fico feliz de ver que você que acompanhou esse movimento de 18 anos no mercado, perceber que houve uma evolução. Isso pra gente é um ganho Evoluiu, para a né? categoria, é um ganho maravilhoso, porque bons profissionais trazem bons profissionais. Maus profissionais vão respingar em todo mundo, né? Então, acho que naturalmente os maus profissionais vão sendo colocados. O mercado faz com que eles fiquem de fora, né? Eu vou abrir aqui um parêntese pela nosso próprio conselho, Certo. né? A evolução que o conselho Teve nesse período. teve nesses meus 18 anos é impressionante. Legal, legal. O nosso presidente hoje, não estou aqui sendo Relaxa, político, não estou fica tranquilo. aqui, E nem se tivesse, é não a teria minha problema. realidade, É o que você pensa, tudo é a minha certo. realidade. É o que eu enxergo, é o Aham, que sim, sim. eu também, na hora de criticar internamente, né, qualquer situação eu posso estar criticando internamente, não sou de criticar, expondo Sim, ninguém, é o meu perfil é correto, né? esse, Aham. exatamente. Fazer barulho todo mundo sabe fazer, né? Mas eu realmente também aqui, quando eu falo em evolução, o Cresce Enxerga também, evoluiu, não estou falando sim. só de ter comprado a nossa Sim, sede, talvez esse uma seja um região, marco, mas tem muito mais coisa, né? as ferramentas digitais que vieram, né? Então, realmente, Os treinamentos que estão os sendo proporcionados com treinamentos, mais regularidade e com variações de temas, de pessoas, exatamente. né? E vejo hoje políticos de peso, Sim, né, próximo da gente, da nossa sim, categoria, nos defendendo, sim. né, Verdade, brigando pela nossa verdade. Isso é um categoria, movimento bem legal. né? Então, A gente realmente, recebendo homenagem, né, na Assembleia Legislativa do Estado. exatamente. Você vê hoje o secretário de Segurança sentando com o conselho para ouvir, né? Então, assim, essa evolução, eu falo para você, citei o Cresce aí, porque realmente eles têm nos defendido, têm feito o que tem que ser Sim, feito. quer É meu ponto fiscalizar e de melhorar. vista. Não, Claro que beleza. respeito a Quem oposição, acha não que não, concorda, né? né? Mas Não, meus 18 anos, eu vi uma evolução o gigante. Paulinho teve aqui, não me falha a memória, cara. Eu acho que ele foi o episódio 8. E a gente tá no episódio 80 e quebra? Tu sabe de cabeça? Lembra de cabeça qual episódio que a gente tá? 85. Então o Paulinho veio no episódio Já tá 8. para vir de novo já. É, verdade. E eu acho legal que quando ele esteve aqui na tua posição aí, ele me deixou claro qual a função do Cresce. Daquele dia em diante, eu passei a ver o Cresce com outro olhar. Menos crítico e mais ciente do qual era a função. É um órgão fiscalizador, ponto. O resto não é prioridade, não é para fazer. O que faz é o que dá, é o que pode. E tá tudo certo. A partir do momento que eu entendi isso, a minha visão ficou menos crítica. E eu sempre falo isso pros colegas. Às vezes, não faz isso. Cara, não é função do órgão. Ele não tem poder para isso. Não tem condições. Nem que ele quisesse, ele poderia fazer. Então ele não pode promover uma festa de final do ano para a categoria, não pode promover uma feijoada no dia dos corretores, não pode, porque não é função do órgão, Sim, simplesmente. Então, a função dele é fiscalizar. Então, as outras coisas, como os treinamentos, como ações sociais, como esse estreitamento, isso sim é algo possível e que está sendo feito, sempre da tá melhor sendo maneira possível, feito. né? Então, realmente não tenho crítica nesse aspecto nenhuma. É, e a gente é uma entidade que está sempre procurando estreitar relações com os corretores. Quem quiser se aproximar, vai se aproximar e vai ter portas abertas, eles são super acessíveis. Eu nunca fui lá e fui destratado. Nem antes, porque tem um podcast, algum corretor pode defender, né? Antes do podcast também nunca fui destratado, então não é o motivo, não é o caso, né? Então, eu acho que é só que a gente tem que entender qual a função. A gente entendendo a função, eu acho que isso fica mais claro de você ver isso de maneira mais positiva do que negativa. Quando o Cresce, ele para mim, é um defensor, é meu defensor. Certo. Sim, a gente Né? deve ser, né? Eu É a penso função dessa dele, forma. sim, é a Meu função. defensor, né? Além da fiscalização, eu penso que ele é meu Sim, defensor. Mas concordo. não é que ele tem que ter um jurídico para me defender com qualquer Aham. processo que entrar contra mim no conselho. Não, ele Mas está de ali uma para maneira seguir geral, né? a lei, Sim. exatamente. Mas eu tenho ele como um principal parceiro da minha categoria, porque eu não vejo nas outras categorias, eu não vejo essa briga entre, né, o conselho e o profissional.
Assim, o profissional falando do conselho. Sim, E sim, lá sim. atrás, não estou falando de agora, faz tempo que eu não. Talvez eu não me aproxime de corretor que fale mal reclame do Cresce. Uhum. Mas eu vi lá atrás, assim, muita reclamação do Cresce. Hoje isso diminuiu pra caramba, né? Diminuiu pra caramba. Então, assim, a gente tem hoje um defensor. Então, eu vejo a corretagem, tem hoje grandes imobiliárias, grandes escritórios, tem, né, Grandes autônomos, grandes autônomos. tem grandes corretores que a gente sabe que fazem excelente resultado, mesmo sendo autônomo. Exatamente. Só autônomo, não desmerecendo. Então, eu já fui autônomo, tu já foi autônomo, então não é de merecimento a gente falar assim, né? E a gente começou falando da oportunidade que alguém está tentando entrar ou não. A minha esposa, no primeiro ano de corretagem, era gerente de RH no distrito e conversamos, ela veio para o mercado imobiliário também. Mudou radicalmente, hein? Mudou radicalmente. RH do distrito para corretagem de imóvel. Um dia eu quero Veio ouvir essa com história. salário seguro e E veio veio para para nossa começar todo dia loucura. primeiro. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica Fica pobre. rico, fica pobre. Ela já se adaptou a isso ou ainda sofre? Ela ficou rica, né? Ah, que bom. Eu fiquei para trás. Então aí é outro patamar, né? Aí a gente não vai. Que Vamos- negócio de RH de distrito na área. não, ela é uma corretora Legal, de legal. Não é excelência. porque minha esposa falha. Não é porque é minha esposa. Ela é uma boa, excelente profissional. Ela tem que contar a história dela aqui, mas ela é mais tímida. Ela é muito. É. É. A gente tá falando como se ela não estivesse ouvindo, não tinha prestado atenção, né? Exatamente. Mas ela tá aqui, tá, gente? É por isso que a gente tá falando mal dela. Meu amigo, cara, eu falei quando tu sentou aqui na mesa que quando a conversa flui, ela flui de maneira natural, né? Exatamente. Às vezes a gente, muito normal, um colega me fala, mano, o que é que eu vou falar? É comum, eu até já tô acostumado. Confesso que no Exatamente. início eu vou ficar, cara, não tem pauta, eu tentar, não, eu já entendi que a pessoa fica preocupada, eu não vou falar besteira, eu acho que o pensamento maior é esse, eu não vou Exatamente, falar com bobagem. certeza. Mas, cara, conversar sobre o mercado imobiliário pra gente que gosta é prazeroso. E vai Exatamente. embora. E embora. Se a gente tivesse um choppzinho aqui, vai embora, entra pela noite. Se não fosse terça-feira, a gente já ia dizer, bora emendar. Mas esse choppzinho Não, é aqui só não. água. Esse aqui, nem café tem porque é de noite, eu não posso deixar você espilhado. Mas, meu amigo, a gente já tá quase 1 hora batendo papo. Foi uma honra te ter aqui. A honra é minha. Deixo as portas abertas pra você e pra todos os colegas, quando quiser voltar, quiser trazer uma novidade, quiser trazer a tua opinião, ou simplesmente vir trocar uma nova ideia, né, sobre o mercado imobiliário. A mesa é sempre nossa. Daqui a pouco a gente tá chegando no episódio 100. Então a gente vai fazer um barulhinho aí com esse negócio. Maravilha. Você já está previamente convidado. Obrigado. Até porque os 100, Estarei presente. os 100 participantes eu quero que estejam lá. Desde o episódio 1 até o episódio 100. E a gente já tá chegando os convites aí para vocês. Mas a mesa é nossa, o podcast é do mercado imobiliário. E o que eu puder ajudar e contar aqui, esse espaço é bem democrático, não tem certo e errado. A gente pode falar de tudo, de todos. Falar até mal das pessoas, mentira. Eu sou doido pra falar mal, mas eu não posso. Brincadeira, né? Que senão aí derruba o negócio e cai. Mas fique à vontade pra voltar. E agora no final eu sempre falo: tem essa câmerazinha da verdade aqui. Se tu quiser deixar uma mensagem, quiser fazer um convite pra conhecer teu escritório, ou chamar alguém pra fazer parceria, é teu momento. Vá lá. Obrigado, meu amigo. Primeiramente, eu quero te agradecer. Eu confesso que esse sucesso aqui sempre chamou minha atenção. O sucesso do podcast. Legal, que bom. O mercado precisava de alguém. Não é fácil. Acho que você passou o dia trabalhando, você está aqui hora dessa. Então, realmente é quem é apaixonado, quem gosta. Tem perseverança, resiliência, muita resiliência, e você está aqui. Então, hoje o podcast é um sucesso. Então, por trás de você tem uma estrutura, então estão todos. Eu, como corretor de imóveis, eu agradeço esse trabalho, o que vocês fazem pelo mercado imobiliário, essa porta aberta para nós vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa história. E a minha mensagem é de agradecimento, cara. Eu sou um corretor de imóveis realizado. Então, assim, eu sou grato. Eu não preciso, eu sempre fui, Fabiano, uma pessoa que eu queria provar que eu era capaz. Legal. E eu, nessas fases que eu contei que eu passei, eu fui vitorioso em todas as eras. Se o mercado trouxer uma outra, aí talvez eu vou me inspirar para fazer outra. Desafiar de novo. Mas hoje, assim, eu me sinto realizado, de verdade. Legal. Então, hoje, correr atrás da venda, sim, eu tenho uma história de vida para manter minha família, mas hoje eu não tô... outro não momento sou de mais um carreira. competidor. Outro momento, né? Eu acho que o Ronaldinho Fenômeno se aposentou, o Romário se Aí aposentou. tu tá na hora. Tu falou, eu vou dar uma desacelerada aqui. Desse campeão aí, eu Legal, realmente aposentei. legal. Eu tô aqui mantendo a estrutura familiar para sempre. Sim. Vou ficar velho fazendo negócio através do network. E eu quero agradecer, dizer que o mercado imobiliário ele é fantástico. Eu acredito que tem pessoas hoje que estão sem direção
e eu convido para vir tentar no mercado imobiliário. Porque esse mercado ele é fantástico. Como eu acabei de citar lá atrás, você sai andando de ônibus no dia, você volta para casa num carro 0 km. Esse mercado ele nos dá essa oportunidade. É muito trabalhoso? É. Mas sempre dedicação, disciplina, o resultado chega. E todos nós, nossa família, para sempre, a Vão colher gente os frutos, vão né? colher os frutos. É isso a minha mensagem. Obrigado, meu amigo. Perfeito, meu amigo. Eu que agradeço. Uma honra tê-lo aqui. E eu não vou prolongar muito, não, que senão eu vou estragar toda essa mensagem bonita dele. Fico feliz que você é realizado na sua profissão. Obrigado, meu amigo. Fique sabendo que ganhou um fã e que as pessoas que escutem a tua história, conheçam um pouquinho da tua história, se inspirem em você. Porque pessoas com resultado têm que ser inspiradoras e a gente precisa muito valorizar quem é da nossa casa, quem é da nossa terra. Eu acho isso importante demais. Beleza, meu amigo? Tamo Beleza, eu que junto. agradeço. Pessoal, valeu pra você que assistiu até o final. Deixa o like, não esquece. A gente se vê na semana que vem. Valeu! Valeu.